vamos falar do Vascudo, que também tem uma torcida gigante. Tem. No Brasil e no mundo. Quinta maior do Brasil. É a quinta maior do Brasil? Atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Atrás do São Paulo? Sim. Será? A torcida do São Paulo, inclusive, é a terceira maior do Brasil. É maior que a do Palmeiras, cara. São Paulo é um time nacional. Bom, porém, a do Vasco é a mais fiel de todas. Descobrimos a polêmica do dia. Qual é a maior torcida? Manda aí pra gente. Colocar Será? Flamengo. Será? Não Talvez sei. Não tô falando a esmo. Todas as pesquisas ao longo dos anos deram cara, o isso aí. São Paulo joga em Manaus e não enche estádio. Enche, cara. Não. Joga em São Luís e não enche estádio. Raramente tá jogando atualmente. Joga em mas- Natal e não enche estádio. O Vasco não tem menos torcida que o São Paulo, com Não todo tem. respeito à pesquisa. Não tem. É o quê? O Vasco não tem menos tem. torcida que o São Paulo. Talvez menos que o Palmeiras. Cara, Aí o amigo vai dizer, pô, mas eu fiz os olhei times de uma São pesquisa. Paulo são muito concentrados em São Paulo, cara. Então, a torcida do Palmeiras no estado de São Paulo é bem menor do que a do São Paulo. Até pelos tempos de glória do São Paulo. Aumentou muito a Mas qual torcida. é a mais fiel dessas todas? A do Vascão, pô. Mais fiel que a do Flamengo? Que a do Palmeiras? Ultimamente sim, contando em série B. Olha a polêmica E o Corinthians? Que a principal organizada é a Gaviões da Fiel. Não, mas aí tu tá. Não, mas aí o cara É uma se torcida intitula fiel, pô. Tem Qual gente é que a se intitula torcida? A torcida do fiel e Corinthians não é colocou fiel. 40 mil. Todas essas, qual torcida gera o melhor ambiente no estádio? O A do Vasco, Corinthians é braba. É, do Vasco. Mas atualmente o é do Vasco Mas em a São do Januário, Vasco, irmão. eu gosto, mas eu vou pra muito jogo do Vasco trabalhar. E não tem muito como ter referencial. Já fui a um outro jogo do É o Corinthians. Vasco. Vocês querem fazer e a polêmica torcida do vazia. Corinthians me impressionou em termos de Corinthians. ambiente de estádio. Os caras são absurdos. Mesmo Botaram Itaquera. 40 mil em Yokohama, Itaquera, cara. Pô. Breno, Itaquera lotado é uma coisa de maluco. Mas eu vou Vamos Agora, aguardar. São Januário com 20 mil É isso, cabeças é é coisa de isso. louco. Uma última particularidade aqui. O ano passado eu cobri as quartas de final da Libertadores da América. Corinthians e Flamengo lá Lá em Corinthians. em Corinthians. Tá. Só quem cantava o tempo todo eram as organizadas. Aí, ó. A torcida que fica ali na frente, né, no setor, sei lá, leste, oeste, vamos botar assim, não sei qual a alcunha, o pessoal tava apreensivo o tempo todo, cara. Alcunha. Vulgo ponto Tá cardeal. vendo? Por isso que eu não posso me basear pela opinião de quem foi 2 ou 3 vezes lá. Agora, no jogo do Vasco, eu vou toda hora. As organizadas cantam o tempo todo, de fato. E São Januário, me desculpa, o estádio inteiro inflama. Canta. Pô, é demais. Claro, tem momentos de tensão, momentos complicados, mas E eu quero ver quando o depois da estádio reforma. inflama, é o estádio inteiro. Eu quero ver depois da reforma. Nenhuma Enfim. chega às torcidas argentinas que, cara, não, tá perdendo é, 5-0, cara. é outra parada. Vamos falar do Vascão, tem 2 jogadores aí pra gente falar, Gabriel Farias, Rodrigo Machado, DJ Ace Júnior, amigos da Transamérica. Botei todo mundo no pacote. Ó, Praxedes, o Vasco quer. Bom. Porque essa semana eu fiz uma listinha aí, que a gente conversa com um, conversa com o outro. O Praxedes estava naquela lista dos jogadores que o Vasco queria, mas que achava difícil a continuidade. Porque além do Vasco, outros clubes também queriam e querem o Bruno Praxedes, meio de campo. Dentre eles, ou dentre essas equipes, clubes da MLS, né, a Liga de Futebol dos Estados Unidos da América. E por lá a gente sabe, né? Paga em dólar. Então, mesmo que seja um valor até abaixo do mercado deles, pode ser maior do que o nosso valor aqui. Então o Vasco está negociando também para ter o Bruno Praxedes a partir da próxima temporada. Vai tentar colocar nesse orçamento aí que o Alexandre Mitos vai ter para ele. Então, de fato, há o interesse na continuidade e há uma tentativa de negociação para comprar, já que o Red Bull Bragantino, o pessoal lá dos energéticos, não querem emprestar. Eles não querem. Pô, pelo amor de Deus, né? Eles não querem emprestar de novo. Até porque esse ano o Praxedes veio emprestado. Então, por isso, eles querem vender. Aguardar. Outro nome: Júnior Alonso. Zagueiro paraguaio, Júnior Alonso. É difícil de falar. Bom jogador, vai. Então, a gente falou dele ontem, anteontem. Cara, o Vasco tá querendo elevar o patamar. Vasco. E foi um jogador, inicialmente, que a diretoria da 777 rejeitou pelo perfil. Não é um jogador velho, né? O Vasco vai trazer mais um velho. Não, 30 anos de idade. Só que tá acima do perfil que eles queriam na época. Estava acima, né? Porque agora o Vasco mudou o perfil, trouxe, por exemplo, Michael, Medel. Então o Vasco está buscando outros nomes. A gente até falou, por exemplo, do Rincon, né? Jogador do Santos, para vir também jogador de 35 anos de idade. Então o Júnior Alonso já está vindo pro Brasil, inclusive. Oficialmente, ninguém confirma o porquê dessa viagem. Mas por que um paraguaio que joga na Rússia, né, viria pro Brasil nesse fim de ano? Só se for férias. Todo mundo quer passar as férias no Brasil. Pois é, no Rio de Janeiro, será?
Vamos aguardar, mas é um indício de que ele está vindo pro Brasil para finalizar a negociação. E eu tive acesso ao roteiro de viagem turística do Júnior Alonso. Ele vai conhecer Barreira do Vasco, TT Moacir Barbosa, a sede do Calabouço e da Lagoa. E a da Lagoa. Então, e o restaurante do seu Arthur também. É um roteiro interessante, né? Mas enfim, Gabriel Farias, Praxedes e Júnior Alonso. Praxedes próximo de ficar, é claro, o Vasco vai ter que concluir uma negociação com o Bragantino e pagar por isso. E o Júnior vindo pra negociar. Então, com relação ao Júnior Alonso, a gente já falou aqui anteriormente, no meu entendimento ele chegaria, repetindo o que ele fez no Atlético, ele chegaria pra ser top 5 melhores zagueiros aí do futebol brasileiro. Você pode botar no nível do Gustavo Gomes, do Murilo, que jogou muito, do Léo Ortiz, do Fabrício Bruno. Ele vai chegar pra esse nivelamento aí. Zagueiros de muita qualidade, campeão, vencedor, seria um ótimo reforço. 30 anos de idade, tá? O Júnior Alonso, ele tem uma carinha, assim, de mais experiente, mas ele tem 30 aninhos de idade. Tem um amigo nosso aí que ainda vai completar 30 ano que vem e que também tem uma latinha pra isso não quer dizer nada. Porque realmente eu até me surpreendi esses dias quando eu fui olhar novamente a ficha do Júnior e ele tá com 30 anos. Eu imaginava até 32, 33 e ele é até mais novo. Jogador muito qualificado. Com relação a Praxedes, eu acho que vale a pena manter. Eu não sei se vale a pena pagar 24, eu acho. 24 os valores milhões. variaram, mas é superior a 20 milhões. Superior a, vamos lá, 20 milhões? Eu acho que é um valor muito alto. Você poderia empregar esse valor num outro jogador. Eu não acho que o Praxedes se justificou para 20 milhões. Porém, tudo no futebol é negociação. Claro. Eu acho que se você sentar com o Bragantino, vem cá, me repassa uma fatia tal, eu pego por 10 milhões uma fatia, por 12... Você fica com outra fatia, o jogador é jovem, de repente ele vai se destacar aqui, a gente vai vender ele juntos pra Europa. E aí eu vou ganhar, você vai ganhar também. Tudo é negociação. E pra isso é importante ter um Alexandre Matos, um cara que domina como poucos a arte de negociar bons jogadores, a arte de trazer grandes atletas. Então eu acho que assim, esse valor de 20 milhões pra cima, não entendo que valha. O Praxedes talvez não tenha atuado pra isso, tanto que nem foi titular absoluto na reta final, mas é um jogador, vale ressaltar, ainda muito novo. O Praxedes ainda tem algo pra evoluir, ainda tem algo pra amadurecer, qualidade técnica ele possui, um elenco é feito de jogadores das mais diversas características e o Praxedes agrega uma qualidade de passe, uma qualidade de visão de jogo que é diferenciada, é uma visão de jogo que poucos jogadores no futebol brasileiro possuem. Quem acompanha o Praxedes até há mais tempo, do Inter, da base do Fluminense, sabe que ele tem esse diferencial. Sabe que ele é quase teu conterrâneo, né? Ele é de Itaboraí. Ele é de Itaboraí? 21 anos que ele era ali da região. Pô, 21 anos de idade, Breno, muito jovem. Então é isso. Sentou, negociou. É o que a gente brincava aqui, ó. De repente tu quer me vender o teu carro. Eu, pô, Breno, eu não tenho 20 mil reais pra te dar no teu carro agora. Eu disse, pô, Gabriel, mas faz o seguinte, cara. Bota 10 mil aí, eu parcelo os outros 10 mil, vai na confiança. Pô, depois tu faz uma parada pra mim. Tentaram me vender um carro esses dias aqui na rádio. É isso. Eu tô usando nosso exemplo, porque não é o real, mas tem um exemplo real que eu vou revelar. Tem um exemplo real. Ele tentou, mas ele não soube te convencer. De repente faltou um Alexandre Matos no meio dessa negociação aí. Brincadeiras à parte, é isso. Negociando, eu acho que vale a pena. Gabriel Farias, nosso Vascão vai ser campeão da Copa do Brasil, tá? Já deixa aí anotado aí pra quando acontecer, falar que eu avisei. Vasco. Com relação à torcida, só 3 torcidas no país que tem a capacidade de encher todos os estádios do país. Primeiro. É Vasco, Flamengo e Corinthians. Concordo. Eu não consigo entender Palmeiras e São Paulo sendo maior que a do Vasco. Todos os jogos do Vasco, o Vasco nunca deixou de esgotar seus ingressos e aeroporto lotado. Essas metodologias de pesquisa eu não consigo entender. Teve uma no passado que colocou o Vasco no patamar do Grêmio. Aí... O Grêmio tem uma grande torcida no Rio Grande do Sul, pô. É a maior do Rio Grande do Sul. O Vasco lota estádio onde ele for. Sim. Então, não tô aqui pra ficar questionando pesquisa, até pra não ser negacionista em relação a dados, né? Mas assim, na prática o que a gente vê é um Vasco que tem apoio absurdo, massivo em todo o país. Você pega uma pesquisa. Eu não consigo ver a mesma coisa com Palmeiras, com São Paulo. Aí você pega a pesquisa e faz assim, ó, olha pro mundo real. Aí você olha pra pesquisa, olha pro mundo real. Isso não é ser negacionista. Você discutir. É isso. Não, só porque senão fica parecendo que a gente tá aqui... a gente tá falando em cima de pesquisa que é feita de maneira séria. Claro. Ninguém tá questionando isso. Lógico. Mas na prática a gente vê uma realidade diferente. Mas Então, sabe o que também acontece? É o estado mais populoso do Brasil, São Paulo. Tem o sul de Minas, aquele sul de Minas do outro lado ali. É São Paulo também. Triângulo Mineiro, coisa e tal. São Paulo. É um bom ponto de vista. O norte do Paraná é São Paulo. O norte do Paraná. Também além é São Paulo. dos outros estados. São Paulo que eu digo Então, estado, assim, né? Não o clube. Mas também assim, a gente tá falando aqui como se fosse o São Paulo, a torcida do São Paulo, assim, muito maior do que a do Vasco. A pesquisa fica quase como se fosse um empate técnico, assim. A única disparidade é Flamengo e Corinthians, cara. Eu também acho. Paulo Eduardo Lima tá por aqui também. Falou que... ele falou, jamais a torcida do Vasco é a quinta do Brasil, é no mínimo a terceira.
Tô contigo, irmão.